Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar a respeito de formatação parte 2. Na formatação parte 2 a gente vai compreender um pouquinho mais sobre planilhas e nas planilhas a gente vai compreender sobre formatação de número, formatação de fonte, alinhamento e mais alguns detalhes que são realmente importantes que a gente precisa compreender no processo de formatação. A gente vai aprofundar um pouquinho mais além da planilha da aula anterior. Bom, aqui eu estou numa planilha que na verdade vocês observem que eu já digitei algumas informações, é uma planilha de boletim de notas. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui para facilitar a visualização. Vocês vão perceber que eu já tenho o título aqui da nossa planilha, né? E então a gente vai usar como base, iniciando aqui na linha 1, vou selecionar até a coluna G, e aí aqui ó, eu estou no menu página inicial. À direita tem a opção mesclar e centralizar, ó, cliquei na opção mesclar e centralizar, e nessa opção de mesclar e centralizar você vai perceber que seu título vai ficar aqui no centro, né? Então a gente já tem a definição da estrutura básica da sua planilha. Lembrando que essa planilha não é uma planilha para ser impressa, então não vou me preocupar com alinhamento, tamanho da sua folha, né? Que seria um A4, então não vou levar isso em conta, tá? Eu vou apenas formatar para que fique uma planilha estruturada. Bom, além do título aqui, outra informação bastante importante que você pode fazer de uma única vez é selecionar toda a sua planilha e você pode centralizar aqui no grupo alinhamento, né? Então nessa opção aqui em cima, você pode centralizar todo o seu documento caso seja necessário. Ah, mas eu já centralizei tudo e eu acredito que não ficou visualmente bonitinho da forma que eu achei adequado. Você pode pegar partes específicas, né? Ó, por exemplo, um grupo de palavras e aí você pode alinhar. Aproveitando esse processo de alinhamento, eu gosto que fique alinhado à esquerda porque fica fácil de comparar a informação. Só que ele está muito grudado aqui, ó, nessa parte. Aí você pode usar isso aqui, ó, que são os recuos. Então você pode, ó, dar um recuo único, ó, ou um recuo maior. Você pode voltar, né? Eu acredito que no meu só um único recuo já fica bacana aqui, ó, porque ele não fica tão encostado. Posso dar um duplo clique aqui, ó, e ele vai redimensionar. Então fica bonitinho alinhado e não fica tão encostado aqui, tá? Essa é a primeira informação. Da mesma forma aqui, ó, se você quiser fazer também o mesmo alinhamento, ó, à esquerda e aplicar um recuo, ó, aí fica a critério seu, você definir isso, tá? Então é só uma observação. Além dessa formatação, um ponto bastante importante que a gente precisa compreender, que é que eu estou trabalhando exatamente aqui com notas, né? Então eu tenho mais um número após a vírgula. E aqui não aparece esse número e muito menos a vírgula, né? Então, exemplo aqui, ó, a média, né? Então tem um 6,2, por exemplo, poderia ser 6,25, que é o que está aparecendo aqui. Então, só para deixar clara essa informação, como que eu posso estar fazendo isso? Eu posso selecionar individual cada número, e aí eu venho aqui no grupo de números, e aí eu posso estar definindo essa informação. Ó. Tá vendo essas opções aqui, essas duas, né? Tem a seta para a esquerda e seta para a direita. Então, você pode aumentar a quantidade de casas decimais. Quando eu cliquei para a direita não tem como, né? Então por isso que ele fez esse barulhinho. Então ó, para a esquerda, ó, ele aumentou 1, aumentou 2, nesse caso pode ser até 2 ou 1 para ficar visualmente mais bonitinho, se você não precisar arredondar o valor, tá? Então é importante que você saiba. Eu vou desfazer essa opção porque quando eu vou fazer esse processo, para você ganhar tempo, é importante que você selecione tudo. E a partir desse momento que você selecionou tudo, você pode dar, ó, seta para a esquerda, ó, aí você vai perceber que todos estão formatados bonitinho, né? Então, eu quero 2, ó, e aí aparece certinho, tá? Então, fica a critério de quantos você quiser, você definir essa informação. Lembrar que a gente está aqui no grupo número, tá? Então, ele permanece com a formatação aqui de número. Além disso, eu vou fazer aqui fora só para vocês entenderem, por exemplo, aqui, ó, 10, né? Então, esse 10, ele pode ser 10, né? O número 10 mesmo, numeral, que é geral, mas você pode formatar ele, ó, como moeda e outras especificações. Isso é importante você entender também, ó. Então, outro tipo de moeda, como o dólar, né? O euro e assim por diante, ó. Se você clicar aqui em mais formatos contábeis, você vai perceber que aparecem outros formatos, né? Que dentro da variação aqui contábil, você vai ter opções aqui de outros tipos de moeda que você possa vir a querer trabalhar, tá? Isso eu tô falando aqui de moeda, tá? Então, ó, moeda mesmo, ó, variações de data, né? Ó, você pode procurar um outro formato que você achar que seja necessário ser trabalhado, ó. Então, depende muito do que você quiser. Tem outras informações aqui relacionadas também, como fração, né? Texto, se caso seja dessa forma que você precise. Especial, né? Como CEP, telefone, ou você pode criar seu próprio, né? Então, fica a critério aí você entender sobre esses formatos, tá?
Um ponto bastante importante, que eu acho que é um dos mais importantes, porcentagem, que é algo comum e você precisa trabalhar no dia a dia, principalmente para uma planilha, não no nosso caso aqui. Então, a dica é sempre você formata primeiro, né? Ó, formatei e depois você digita o valor, tá? O contrário do número comum, que você pode digitar a informação, aí você clica nele lá e aí dá a definição do formato que você quer, ó. Então, a porcentagem você formata a célula e depois você digita o valor, tá? Essa pequena observaçãozinha aí. Bom, voltando à nossa planilha de formatação, então já temos a planilha estruturada e aí entra aquele ponto que a gente aprendeu nas primeiras aulas, né? Mas já deixando claro essa informação, ó, você pode vir aqui no menu página inicial, a gente está aqui no grupo fonte, na especificação aqui do preenchimento, né? Então você pode escolher uma escala pré-definida. Eu vou usar essa escala aqui e aí eu vou começar da primeira estrutura aqui da escala, que é esse roxo mais escuro. Definir ele, ó, como ele tem um tom escuro de fundo, você pode clicar aqui na setinha e colocar uma letra mais clara. Até uma observação, se você quiser aumentar a sua fonte, eu vou definir aqui como 14, né? Que seria um tamanho adequado para minha estrutura, tá? Isso não é um padrão. E aí aqui, ó, da mesma forma, eu vou trabalhar aqui com subtítulo, vou aumentar o tamanho da fonte aqui para um 12, já que eu estava trabalhando com 14. Vou permanecer a minha escala, ó, eu posso subir um nível ou eu posso subir um pouco mais. Eu acredito que esse aqui fica bacana, ó, ele já dá uma pequena diferenciada. Como ele permanece aqui com a informação, o tom escuro de fundo, que é o preenchimento, eu vou colocar uma letra branca ainda. Aqui, para separar um pouco mais, ó, a área de informação, que é a área de dados, eu vou deixar um tom, na verdade, o mais clarinho possível lá em cima, ó. É o primeiro da escala, tá? Os demais aqui eu vou quebrar um nível abaixo do título, né? Só para ficar um pouquinho diferenciado. Ó, então eu tava trabalhando aqui com o segundo, vou trabalhar com o terceiro. As demais informações eu posso variar, né? Posso até mesclar, ó, posso descer um pouquinho mais, ó, posso voltar aqui para ficar diferente. O importante é que você separe essa informação, porque aí você consegue ter uma ideia mais concreta de separação de organização de título e informação principal. Então, temos aqui uma planilha pré-estruturada. Visualmente eu acho que ela fica bonita dessa forma, mas se você achar que fica adequado e seja necessário, você pode vir aqui no menu exibir, né? Aqui, como eu estou trabalhando com o Office 2019, a gente vai trabalhar com duas versões, né? 2016 e 2019. Você define qual que você quer utilizar. Todos eles vão ter as mesmas ferramentas que a gente vai estar trabalhando aqui nas aulas, tá? Então, linha de grade, ó, posso tirar a linha de grade, visualmente fica adequada aqui, fica bacana. E aí você pode voltar aqui no menu página inicial, selecionar toda a sua planilha e aí você pode colocar bordas, ó, todas as bordas. Observação, ó, uma borda preta. Eu aconselho não colocar essa borda preta, então acho que visualmente ela não fica legal, principalmente com o nosso estilo aqui, mais clean, né? Você pode clicar aqui, você pode vir a cor, ó, pode definir, por exemplo, um branco ou uma variação da sua própria cor. Vou dar um exemplo aqui, ó. Cliquei, isso é a cor da linha, tá? Que é o que a gente está utilizando aqui neste momento, ó, cor da linha. E aí eu volto lá em todas as bordas. Notem que ele vai ficar separado, só que ele vai estar utilizando a mesma paleta de cor. Então aqui em cima ele nem aparece, ó, na divisão, tá? Então você pode redimensionar um pouquinho mais aqui, né? Só para deixar estruturado, ó. Então temos o exemplo aqui de como vai ficar, ó. Então seria uma forma bem interessante aí de você estar formatando. Uma opção que o pessoal pouco trabalha, mas eu acho que é interessante, ó, você pode vir aqui na cor da linha e aí você pode escolher a cor da linha branca, por exemplo, né? Até um tom mais clarinho também fica adequado, tá? Então branco. E aí você vai lá em todas as bordas, ó, e aí ele fica com esse estilo aqui, ó, mais fininho. Acho que isso fica visualmente mais leve, né, na nossa formatação da nossa planilha aqui. Então, realmente aqui seria a formatação, a gente falou um pouco mais aqui de alguns elementos, né, então, que a gente não tinha visto nas aulas anteriores. No exercício a gente vai trabalhar um pouco mais, mas é isso, pessoal. Espero vocês na próxima aula.